Sussurros na estática. Ele se esconde nas sombras. Uma figura alta, sem rosto, sempre observando. Seu nome sussurra no vento Slenderman. Essa não é apenas uma história assustadora. É uma lenda nascida na internet, espalhando medo pelo mundo. Mas qual é a verdadeira história por trás desse fantasma digital? A história do Slenderman é um lembrete arrepiante da rapidez com que o medo pode se espalhar na era digital. É um conto da ficção se confundindo com a realidade, deixando um rastro de choque e descrença por onde passa. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos na verdade arrepiante por trás da lenda do Slenderman. Uma figura nascida das sombras. Em 2009, um simples concurso online desencadeou um fenômeno. A tarefa? Criar algo perturbador, algo assustador. Um usuário, Victor Surge, lançou o Slenderman sobre o mundo. Ele postou fotos adulteradas, granuladas e misteriosas, retratando uma figura alta e magra perseguindo crianças. As pessoas ficaram captivadas. Quem era aquela figura? O que ele queria? A falta de respostas só alimentou a chama. Slenderman não estava preso a direitos autorais ou propriedade. Ele pertencia a todos e a ninguém, livre para evoluir nos cantos mais obscuros da internet. O caos da internet. A narrativa colaborativa da internet tomou conta. Histórias assustadoras começaram a surgir, cada uma mais perturbadora que a anterior. Escritores criaram creepypastas, contos de terror, sobre encontros com o Slenderman. Essas histórias se tornaram virais, espalhando medo e fascinação. Ele se tornou uma tela em branco para nossos medos mais profundos, seus motivos tão misteriosos quanto suas origens. Cada nova história adicionava uma camada de mistério. Alguns diziam que ele sequestrava crianças. Essas histórias eram contadas em sussurros, aumentando o medo. Outros afirmavam que ele deixava as pessoas loucas. A presença dele era sentida, mas nunca vista claramente. As histórias se espalharam como um rastilho de pólvora. Cada nova postagem alimentava a lenda. Fóruns fervilhavam com avistamentos e teorias. As discussões eram intensas, cada um tentando desvendar o mistério. Fanarts o retratavam em detalhes assustadores. Artistas davam vida ao terror com suas criações. Slenderman estava em todos os lugares e em lugar nenhum. Um fantasma digital assombrando o mundo online. Sua presença era sentida em cada canto da internet. A lenda não estava mais contida a um único criador. Tornou-se um fenômeno global. Pessoas de todo o mundo contribuíam para a narrativa, mantendo o mito vivo e assustador. Uma tragédia chocante, da ficção para a realidade. Uma história que parecia saída de um pesadelo, mas que se tornou assustadoramente real. Então, em 2014, a linha entre fantasia e realidade se confundiu de uma maneira que ninguém poderia prever. Duas garotas de 12 anos de Wisconsin atraíram uma amiga para a floresta e a esfaquearam várias vezes, em um ato que chocou a comunidade local e o mundo. Seu motivo? Elas alegaram que Slenderman, uma figura fictícia da internet, mandou que fizessem isso. O mundo ficou horrorizado e perplexo com essa revelação. Como um personagem fictício, criado em fóruns online, poderia inspirar tamanha violência e desespero em mentes tão jovens? O julgamento prendeu a atenção de toda a nação, com cada detalhe sendo minuciosamente analisado pela mídia e pelo público. Levantou questões inquietantes sobre a influência da internet, o poder da crença, a vulnerabilidade das mentes jovens e como a ficção pode se transformar em realidade. As garotas acabaram sendo consideradas inocentes por insanidade, mas a tragédia deixou uma marca indelével na lenda do Slenderman e na vida de todos os envolvidos. A história continua a ser um lembrete sombrio dos perigos ocultos na era digital. Ecos na escuridão. Em meio à escuridão, ecos de histórias perturbadoras ressoam, criando um ambiente de mistério e medo.
O caso de Wisconsin enviou ondas de choque pelo mundo online. A notícia se espalhou rapidamente, deixando todos em estado de choque e descrença. Muitos escritores e artistas de creepypastas sentiram um peso na consciência. Eles se perguntavam se suas criações poderiam ter influenciado de alguma forma o trágico evento. Suas criações alimentaram essa tragédia? A dúvida pairava no ar, trazendo um sentimento de responsabilidade e culpa. O incidente gerou um debate sobre o lado obscuro da cultura da internet e os perigos potenciais de confundir ficção com realidade. As discussões eram intensas e acaloradas, refletindo a preocupação da sociedade. Apesar da controvérsia, a história do Slender Man não terminou aí. Ele continuou a ser uma figura presente na cultura popular. Ele continuou a aparecer em videogames, filmes e programas de TV, mantendo sua presença assustadora viva na mente das pessoas. Sua imagem para sempre ligada ao arrepiante acontecimento da vida real. A linha entre ficção e realidade se tornou ainda mais tênue. A tragédia serviu como um lembrete severo do poder e da responsabilidade que vem com a criação e o consumo de conteúdo online. Criadores e consumidores foram forçados a refletir sobre o impacto de suas ações no mundo real. O poder da crença. Como um personagem fictício pode inspirar tanto medo e, no caso das meninas de Wisconsin, suposta violência. Alguns especialistas acreditam que é a natureza do desconhecido que nos aterroriza. Slender Man representa nosso medo primitivo do invisível, do inexplicável. Ele incorpora a escuridão que se esconde na periferia da nossa visão, as coisas que assombram a noite. Além disso, a natureza colaborativa da internet amplificou esse medo. Com incontáveis pessoas adicionando suas próprias interpretações e experiências ao mito, Slender Man se tornou um pesadelo compartilhado, um conto de advertência que ressoou com nossas ansiedades mais profundas. Apesar da controvérsia, o impacto do Slender Man na cultura popular é inegável. Ele apareceu em videogames como Slender: The Eight Pages, que se tornou uma sensação viral, e inspirou o filme Slender Man de 2018, solidificando ainda mais seu lugar no entretenimento de terror. Além da mídia tradicional, Slender Man continua a prosperar em comunidades online. Creepypastas, fanarts e discussões sobre suas origens e motivos ainda são comuns. A lenda, nascida da internet, permanece profundamente entrelaçada a ela. O caso de Wisconsin forçou a sociedade a confrontar uma questão difícil: onde traçamos a linha entre fantasia e realidade? Na era digital, onde a informação se espalha à velocidade da luz e a ficção se mistura perfeitamente com a realidade, os limites podem se tornar perigosamente tênues. O incidente serviu como um lembrete severo da importância da educação midiática, do pensamento crítico e da comunicação aberta, especialmente para jovens que navegam no vasto e muitas vezes opressor mundo da internet. A história do Slender Man é complexa. Ele é um produto da imaginação coletiva, uma história de terror digital que saiu do controle. Ele é um lembrete do poder da internet para nos conectar e nos dividir, para entreter e aterrorizar. Seu legado é um conto de advertência, um lembrete de que mesmo na era digital, as histórias têm o poder de influenciar nossos pensamentos, nossas ações e nossa percepção do mundo ao nosso redor. A lenda do Slender Man serve como um aviso das sombras da internet. Isso nos lembra que nem tudo que encontramos online é entretenimento inofensivo. É um chamado à consciência, ao pensamento crítico, à compreensão do impacto potencial das histórias que consumimos e compartilhamos. Devemos estar vigilantes, especialmente quando se trata de proteger mentes jovens dos cantos mais escuros do mundo digital. A comunicação aberta e a educação midiática
são ferramentas essenciais para navegar na paisagem em constante mudança do conteúdo online.